Boa noite a todos e a todas. É um prazer voltar a Ji-Paraná, é um prazer rever pessoas que eu não via há bastante tempo e é um prazer dialogar nesse momento. E aí, como a Ivonete não falou primeiramente fora Temer, eu falo primeiramente fora Temer, segundamente fora Temer também. O tema dessa mesa, ele é profundamente perturbador para mim, porque é uma temática com a qual eu tenho trabalhado, mas eu tenho trabalhado sempre da perspectiva pedagógica, e é dessa perspectiva que eu vou falar. E eu acho que é interessante porque tanto o professor André Lázaro quanto a Ivonete falaram da perspectiva mais ampla das políticas. E eu gosto de falar da perspectiva da sala de aula, do espaço que nos envolve, do nosso comportamento social, de como nós somos e nos colocamos como pessoas. Então, eu espero trazer algumas questões para a gente poder dialogar e depois pensar no nosso dia a dia. Eu queria tomar como ponto de partida a nossa concepção de escola, como nós pensamos a escola, porque o nosso tema, é essa questão da colonialidade na escola e os corpos perturbadores na escola. Então, a minha fala vai se centrar um pouco nessa questão. E eu gostaria de dizer que a gente precisa, de fato, considerar no dia a dia que hoje a escola da educação básica, ela é uma escola obrigatória para as crianças e os jovens de 4 a 17 anos. Então, não dá para fazer docência, para a gente fazer essa escola, sem considerar que essas crianças e esses jovens não têm escolha. Não é como a igreja, como o clube, como a praça, em que vai quem quer. As pessoas podem escolher estar naqueles lugares. A escola, não. As crianças e os jovens são obrigados a estar dentro dela, e isso é um direito conquistado, e a gente precisa garantir, então, que esse seja um espaço de direito plural, em que todos sejam acolhidos e que sejam respeitados. Essa é a primeira questão. Vemos a escola como lugar de aprendizagens, várias, múltiplas, e isso inclui as diferenças. Vemos as escolas como lugar de formação humana. Sem a permanência na escola, é muito difícil que a gente se desenvolva, porque na escola nós temos uma relação com as pessoas e com o conhecimento de uma forma diferente da que temos no dia a dia, na nossa vida, nas relações sociais. E acreditamos sinceramente que a escola deve ser um lugar para que a gente possa viver momentos felizes, porque é muito grande o nosso tempo de permanência na escola para que a gente viva relações sofridas. E aí eu gostaria de... Não há como estar na escola, sem estarmos inteiros. Somos sujeitos corpos. O corpo que vai conosco para a escola é a nossa identidade, é a nossa unidade de existência. É por meio do corpo que nós damos visibilidade para o que somos, Então, acho muito interessante as afirmações dessa pesquisadora da Universidade de São Paulo, que ela está dizendo que nós somos o resultado de uma cultura. E aí cultura pode ser vista de diferentes perspectivas, nacional, regional, comunitária, educacional familiar ou educacional escolar. Juntamente com as inscrições de uma determinada cultura, embora instáveis, porque sempre em movimento, sempre mudando, inscrevem-se aí também as marcas ou os efeitos de determinados sistemas econômicos e políticos que implicam diferentes relações dos corpos nos espaços geográficos e naqueles de domínio público em particular, em que somos assujeitados. Ivonete acabou de referir, em decorrência de uma política pública ou de várias políticas públicas nos últimos anos, nós temos conseguido mudar um pouco essa forma de estar nas escolas e na universidade, permitindo que outros corpos, que outras culturas ingressem nesse espaço. E se a gente pensar a escola pública como esse lugar da pluralidade, nós vamos conseguir perceber o quanto nós ainda temos que avançar. Se nós pensarmos os valores que a cultura faz circular entre nós, aquilo que aí vivemos fora da escola
e trazemos para dentro dela, nós podemos perceber o quanto ainda essa cultura que circula na sociedade está impregnada de preconceitos e compõe, então, a cultura que nós trazemos para dentro da escola. Aqui eu vou trabalhar bastante com imagens e com questões da mídia para tentar que a gente possa pensar um pouco juntos. Isso a gente vê todo dia, né? Aqui é uma notícia de um blog, está falando que o preconceito é mais forte contra migrantes vindos de países de pobres. Então, segundo o diretor do instituto que lida com refúgio, nos últimos 5 anos, 300 mil europeus migraram para o Brasil para ocupar cargos altos em grandes empresas. Esses que vieram para ocupar cargos altos, ninguém diz a eles que eles vieram roubar empregos. Agora, os que vêm de países pobres, sim. Aqui nós temos uma nota de uma organização social que publicou a situação de uma banda indígena de rap que sofreu preconceito. E aqui a gente tem a fala de um representante dessa banda que diz: nós sempre somos barrados quando vamos em alguma loja porque somos indígenas. Isso acontece muito aqui, Mato Grosso do Sul. Pode passar? Aqui a gente tem um documentário feito pelo Jornalismo Júnior da Escola de Comunicação e Arte da USP, que vários jovens foram chamados a escrever para ser fotografados frases que eles ouviram na sua convivência social. E essa menina está mostrando para a gente. Não bastava ter nascido preta, tinha que ser gay também. Então esse preconceito isso circula no entorno, nas relações sociais. Aí a gente precisa pensar, então, como estão sendo consideradas as questões sobre as diferenças nas relações com o corpo dentro da escola. Se nós pensarmos que esse corpo, ele marca o corpo, nós temos na escola o corpo deficiente, né? Da pessoa com deficiência. Nós temos o corpo como a nossa pele, como a moradia, como aquele que mostra de onde a gente vem, da nossa origem, né? Como nos vestimos, como nos cuidamos, como nos colocamos. Temos o corpo que gera na escola o bullying e a violência. E é essas relações que a gente vai ver nas imagens a seguir. Aqui tem uma frase que é importante a gente pensar. Se o lugar não permitir o acesso a todas as pessoas, é esse lugar que é deficiente. E a nossa escola ainda é esse lugar, apesar da contradição de obrigar todas as crianças e jovens a estar na escola, mas não garantir as condições para que, de fato, eles tenham acesso. Aqui é uma outra nota que circulou aqui no Pragmatismo Político, um bilhete de uma professora que mandou para a mãe desses 2 alunos, são gêmeos, irmãos, pedindo que ela trançasse o cabelinho dos meninos, ou, né, de uma forma que esse cabelo ficasse mais baixo ou preso, porque ela diz: eles são lindos, mas eu ficaria mais feliz com o cabelo deles mais baixo ou preso. Então aí a gente pode ver o que esses meninos, esses corpos sofrem na escola. Aqui a gente tem a questão da obesidade, né? As pesquisas mostrando como esse estereótipo é um risco para a saúde de jovens e adolescentes, né? As pesquisas mostram que os jovens que se veem como muito gordos ou muito magros são os jovens que mais sofrem violência na escola e que desenvolvem, né, dificuldades na sua saúde mental em função dessa questão, se não houver uma intervenção, né, para atender às necessidades desses jovens. Pode passar? Aqui a gente tem uma notícia que circulou também num blog do Mato Grosso do Sul. O indígena quer mudar de escola filho que diz ter sido vítima de racismo. Um Guarani Kaiowá diz ter retirado o filho teve o filho retirado da sala de aula no Mato Grosso do Sul. O diretor nega as acusações, mas a Polícia Federal, o Ministério Público pede que a Polícia Federal investigue o caso. Então, são notícias e mais notícias que mostram o quanto que a escola exclui esse diferente. O diferente também aparece aqui, né? A exclusão do espaço dentro da própria escola. Você está no banheiro errado, viadinho. É a frase que esse jovem diz já ter ouvido.
E aí a gente precisa pensar o currículo, a forma de trabalhar na escola, como resistência a essa homogeneidade corporal que está no nosso imaginário, né? Que a gente só se relaciona com uma figura que não existe na prática, né? É uma figura do nosso imaginário. Aqui tem uma tirinha que eu achei fantástica e aí queria, não sei se vai dar para ler para quem está mais lá atrás, mas é muito elucidativa. Eu nunca tinha visto um saci branco e de olhos azuis. De onde eu vim, só tem gente branca, diz o saci. E de onde tu veio? De um livro didático. É só nesse lugar que só existe homogeneidade, né? Ou na cor, ou no corpo. Só no livro didático. Então, tem algumas iniciativas que são fundamentais para a gente pensar que ainda nós temos que trabalhar, né? Com a aceitação das diferenças, compreendendo, inclusive, a origem desta. E aí vem a grande importância do papel da escola, porque é por meio do conhecimento que as pessoas vão entender, né? Como se construíram essas diferenças. É para fazer uma leitura histórica de como hoje essas relações de poder estabelecem, né, o que pode, o que não pode, o que é valorizado e o que não é, né? E aí é preciso propor esse diálogo no espaço escolar. Que tipo de diálogo a gente pode propor se a gente não reconhece as diferenças? Então não há possibilidade de dialogar se antes eu não enxergar essas pessoas naquilo que elas são, né? Naquilo que elas trazem, os cheiros, as cores, as formas de se comunicar, né? As pessoas surdas, as pessoas cegas, elas vão ter outras formas de comunicação. As pessoas que têm limitações, sejam elas mentais, sejam elas físicas, elas precisam também de outras formas de comunicação. E aí aqui eu trago duas tirinhas, né? Uma da Mafalda, que ela está aqui vendo, né? Lembrando as atividades que a mãe faz, e aí ela pensa, claro, o problema, no caso da discriminação contra a mulher, né? O problema é que a mulher, em vez de desempenhar um papel, tem desempenhado um trapo na história da humanidade. Então, na verdade, a necessidade do empoderamento, né? Da valorização de determinadas atividades, mas também da ocupação de outros espaços. Esses corpos que passam a ocupar outros espaços a partir de outras funções vão modificando a história e vão permitindo, né, que as pessoas possam ver que esse imaginário não existe no real. E aqui uma tirinha bem legal, você não pode subir aqui, Suzy, é proibido para meninas. Para começar, que diabo te faz achar que eu ia querer ficar numa árvore idiota? Incrível como uma garota consegue acabar com toda a graça da discriminação sexual. De novo, o empoderamento, né? Se eu tenho como responder, se eu tenho como me colocar, se eu posso olhar de uma outra perspectiva, eu posso questionar essa discriminação. E aqui uma iniciativa muito interessante dos jovens e das jovens que participaram do Encontro Nacional de Pedagogia no campus de Porto Velho, né, no mês de julho, e os banheiros estavam identificados dessa maneira. Parece uma coisa simples, mas é isso que muda o cotidiano, né? Se você se sente menina, seja bem-vinda. Se você se sente menino, seja bem-vindo. Era assim que estavam identificados os banheiros no período do Encontro Nacional dos Estudantes de Pedagogia. E aqui a gente tem, né, uma professora com síndrome de Down, lança livro de fábulas sobre inclusão. Então são outros espaços, são outros corpos, são outras formas, né? Quem diria, alguns anos atrás, né, as pessoas com síndrome de Down ocupando esses espaços. E a última tirinha para acabar a nossa noite. Pai, como é que existe homofobia? Na escola eu aprendi que todo ser humano é homo. Verdade, Dinho. A questão é que nem todo ser humano é sapiens. Então, dialogaremos sobre isso daqui a pouco. Ok?